Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao curso Renda Fixa do Básico ao Avançado. Hoje nós vamos falar sobre a curva de juros futuros, ou simplesmente curva de juros. Esse é um conceito muito importante e ele basicamente difere e separa quem tem um conhecimento mais avançado de renda fixa, digamos assim, para quem está lá no básico. E eu me arrisco até a dizer que parece que alguns políticos, algumas pessoas que lidam com parte importante da nossa economia não dominam esse conceito. Então, se você prestar bastante atenção nessa aula e aprender o que a gente vai trazer aqui para você hoje, você vai ser bem diferenciado, tá? Bom, a gente já viu que a gente tem diversos tipos de renda fixa, pré-fixada, pós, IPCA+, e quando a gente fala de curva de juros, a gente, de certa forma, na maior parte dos casos, a gente está falando aqui dos pré-fixados, tá? E a gente tem diferentes datas ou prazos de vencimento de um pré-fixado, e a depender desse prazo, você tem uma taxa de rentabilidade, tá? Eu peguei essa aqui, ó, de como que estava agora em fevereiro de 2023, um pré-fixado de 3 meses, taxa de 14,47 e por aí vai, tá? Se a gente pegar cada taxa dessa aqui, né, então tem 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 8 anos, 10 anos, né? Se a gente pegar todas essas taxas que tem não só no Brasil, tá? Então eu trouxe aqui do Japão, por exemplo, a gente chama a atenção aqui no Japão que o juro curto é negativo, você paga para emprestar dinheiro, de certa forma. Aí tem aqui da Alemanha, dos Estados Unidos, tá? Tem todas essas taxas de juros, todo país tem, não é algo exclusivo do Brasil, né? E se pegarmos todas essas taxas e colocarmos como um ponto num gráfico, né? Então no eixo horizontal ali ser o tempo e na esquerda, no eixo vertical, ser a taxa. A gente tem a tal da curva de juros. Nada mais é do que isso aqui. Você tem aqui, ó, 10 anos, 8 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, aí tem 6 meses, 3 meses, enfim. Aí tá vendo que tá mais próximo aqui, que são aquelas taxas aqueles períodos mais curtos, tá? E o que eu tô chamando a atenção aqui? Que essa é uma curva de juros típica, tá? Aqui, ó, essa aqui eu puxei lá de abril de 2021 no Brasil, como é que ela tava. Por que essa é uma curva típica? É uma curva que a parte mais longa da curva, então vou trazer algumas expressões que você vai ouvir muito aí quando você ouvir, às vezes entrevistas de um gestor multimercado, coisas desse tipo, trazer essas expressões que você vai conseguir captar muito melhor esses conceitos agora, tá? Então, quando a gente está falando da parte longa da curva, é isso aqui, ó, é um título que vence em 10 anos. Parte intermediária é aqui, no 5, às vezes eles falam a barriga da curva, né? E tem a parte curta da curva, que é aqui até 2 anos de vencimento do título. E nessa curva típica, ou na curva mais comum, que a maioria do tempo a gente tem, os títulos mais longos, você tem uma rentabilidade maior, você espera uma taxa maior. Por quê? Porque você tem um nível de incerteza maior, né? Você não sabe exatamente daqui a 10 anos como é que vai ter sido a inflação, né? Como é que vai ter sido a trajetória fiscal daquele país, se ele vai ter dinheiro para te pagar ou não. Então, de um modo geral, essa aqui é a curva típica, tá? E se você for observar, é muito interessante que nós estamos num momento meio atípico no mundo todo. Se a gente for aqui nos Estados Unidos, ó, você vai ver que o juro de 10 anos está abaixo do juro curto, tá? O longo está abaixo do curto. Então, essa curva de juros nos Estados Unidos está invertida. No Japão está mais tradicional, zona, está mais lá aqui, ó, né, o curto, o juro baixo e o longo um pouco maior. Nos Estados Unidos a curva está invertida. Essa parte aqui da curva está mais alta do que os juros longos, tá? Mas essa aqui é uma típica. E nós vamos ver o que essa inversão da curva significa daqui a pouco, tá? Essa curva de juro, ela está sempre mudando. Se você entrar no site do Tesouro hoje, você vai ver um pré-fixado
que eu estava pegando 20, 29, né? No exemplo anterior eram 6 anos, você vai ver, um dia vai estar 9,98, outro dia pode estar 10%, o outro dia 7%. E todos esses pontos, diversos vértices que a gente chama, os vértices da curva, eles podem alterar de um dia para o outro, tá? E o que faz esses pontos mudarem, né? Pode ser 3 coisas. Primeiro, mudou-se a expectativa de custo de oportunidade ou da Selic. O que quer dizer isso? Vou voltar ali. Se eu acho que a Selic acumulada, que é aquele pós-fixado, nesse período aqui vai dar 9%, eu vou querer 9,8%, porque eu tenho um nível de incerteza no pré-fixado, ou 9,98% de remuneração no meu pré-fixado. Tá? Se de hoje para amanhã a expectativa da Selic acumulada nesse período aqui cai, o pré-fixado tende a cair também. Aí já é um pouco lá da aula anterior que a gente fala que isso tende a se igualar. Tá? Então, pode ter mudado a expectativa da Selic, pode ter mudado a expectativa da inflação acumulada também. Imagina o seguinte, quando você vai emprestar pré-fixado, você corre o risco de perder para a inflação. Então imagina, nossa, essa taxa aqui de 10% me parece excelente. Mas se eu começar a achar que a inflação acumulada nesse período aqui, para esse país, para essa moeda, vai ser de 12%. Eu não vou querer emprestar 10% como inflação esperada de 12%. Eu vou estar perdendo dinheiro. Meu dinheiro não vai estar nem sendo mantido o poder de compra. Então, esse vértice, esse ponto aqui no tempo, tende a ir lá para 13%, 14%, 15%, aí depende, né? A remuneração acima da inflação. E outra razão é a mudança na expectativa do risco do título. Lembra lá nas primeiras aulas que a gente falou assim, se você for emprestar para o seu primo que você não confia que ele vai te pagar, você vai emprestar para ele só por uma remuneração maior. Você tem R$1.000. Você pode emprestar para sua prima, que é disciplinada, que você acha que tem a grande chance dela te pagar, ou você pode emprestar para o seu primo, que é meio doidão, que fica só na bebedeira e você tem dúvida se ele vai conseguir te pagar. Para você emprestar para o seu primo, você vai querer que ele te remunere mais do que sua prima, senão você pega e empresta para sua prima, né? Então, o risco influencia. Então, a gente tem o tal do prêmio de risco, que é pedido, tá? Aí a gente, já vou voltar no gráfico, a gente começa a entender o tal da fixação com o fiscal, né? Que a gente ouve falar, o fiscal, tem que ter ajuste fiscal. Por quê? Porque se você começa a ter uma desconfiança na capacidade de pagamento desses títulos, que lembrando, isso aqui é o governo pedindo dinheiro emprestado e uma promessa dele te pagar no futuro. Se você começa a desconfiar da capacidade de pagamento, você vai exigir um prêmio de risco maior. E o que acontece? Toda a curva se desloca para cima. Às vezes ela se desloca por uma expectativa maior de inflação, às vezes ela se desloca para cima por uma expectativa maior de risco, às vezes ela se desloca para cima por uma expectativa maior da Selic acumulada. Ou as 3 coisas, né? Que pode acontecer. Então, é isso que faz a curva se mover. Aí ela pode fazer alguns movimentos diversos. Ela pode, deixa eu voltar aqui, ela pode, a curva como um todo, subir ou descer, ou ela pode inclinar, né, que alguns gestores, algumas pessoas falam estipar, a curva estipar. O mais longo subir mais. Certo? Do que possivelmente numa expectativa, por exemplo, de que a inflação vai sair do controle, aí essa curva inclina mais. Olha aqui, eu trouxe a curva de juros brasileiro em 3 momentos diferentes. Setembro de 2020, setembro de 2021, a ordem aqui não está da imagem aqui, não tá, da legenda não está cronológica, e fevereiro de 2023, né? Mas aqui, ó, aqui é 2020, 2021 e 2023. A curva toda subiu, a gente vê aqui,
Mas além dela ter subido, ela mudou o formato da curva. Olha que interessante. Então vamos analisar rapidamente aqui. Lá em setembro de 2020, em qual contexto que a gente via? Que a gente vinha, né? Auge da pandemia, né? Selic lá, geralmente essa parte mais curta da curva vai estar muito próxima da Selic, né? Que a Selic, você lembra que também, voltando lá para a aula inicial, é o juro de um dia. Então, olha que interessante, a gente vê, o governo consegue controlar essa parte da curva aqui, através da Selic. O resto da curva é expectativa, tanto de quanto vai estar a Selic acumulada, quanto de como vai estar a inflação, além do prêmio de risco, né? Então a gente tinha aqui, ó, uma Selic a 2 e o governo e as pessoas achavam que a Selic acumulada ali ia ser próximo de 6,25, né? E que a inflação não ia subir tanto. Tá? Porque olha que interessante, a Selic é a ferramenta também para tentar controlar a inflação. Então, se começa a ter um aumento na expectativa da inflação, você também aumenta a expectativa da Selic. Por quê? Porque os participantes do mercado começam a pensar, o Banco Central vai ter que subir a Selic para segurar essa inflação. Tá? Lembrando que isso aqui é tudo definido pelos participantes do mercado. E não são seis barrigudos fumando um charuto numa sala, não. Isso aqui é o conjunto de todos os agentes. Por exemplo, o que pesa muito são os gestores dos fundos de pensão, aquele fundo de previdência privada que sua tia tem lá no Banco do Brasil. O gestor lá está sempre pensando, vale a pena eu me posicionar em algum vértice desse aqui para ganhar com a queda ou ganhar com a alta, né? Lembrando, como que você ganha com a queda? Se você compra um título pré-fixado e o juro vai para baixo, a gente já viu, a pessoa ganha dinheiro. Então, o contrário acontece aqui, ó, aconteceu aqui. Quem tinha um título pré-fixado de 5 anos aqui em 2020, 2021 o juro subiu subiu uns 4% aqui, 3 e tanto. Essa pessoa, esse título aqui perdeu dinheiro. O PU do título caiu, né? Então já fazendo até um link com a aula anterior. E mais o que a gente viu aqui, ó? A Selic subiu para 3, nossa, eu tô falando tudo errado. A Selic subiu de 2 para quase 6 aqui, né? Já em setembro de 21, e a gente começou a ter uma expectativa do aumento da inflação e também da Selic, tá? Por quê? Porque a inflação começou a subir. Aqui estava lá no auge da pandemia, da crise da pandemia. Já no final de 21, já começava a ter sinais de que a inflação não ia ficar tão baixa por tanto tempo. E o mercado já começou a precificar isso. Só que ainda o mercado nem tinha precificado, ó, que a Selic, em fevereiro de 2023, ia estar lá no 13,75. Então, às vezes, o mercado precifica errado. Por quê? Porque, olha só, um título aqui de um ano estava pagando lá em setembro de 21, estava pagando 8 e pouco, tá? Só que em fevereiro de 23, a Selic já foi para 13,75, tá? Então, olha como é que a curva se deslocou, né? E hoje ela está aqui, meio quase plana, nossa curva, né? O povo gosta muito de falar uma expressão em inglês para quando a curva tá plana assim, é que ela ficou flat, vem a versão, né, do inglês, ficar flat, é ficar assim, ó, horizontal, né? Que essa curva está mostrando? Uma expectativa de que o Selic deve ficar próximo disso. Lembrando, esse aqui não é a curva de expectativa exatamente da Selic, que isso aí a gente tem a curva de DI futuro, que nós vamos trazer numa próxima aula. Esse aqui é do título pré-fixado. Mas o pré-fixado, ele fica próximo
do que se espera que vai ser a Selic. Ninguém vai comprar um pré-fixado achando que vai receber menos que a Selic. Geralmente ele tem um prêmiozinho aí por ter essa volatilidade que um título de Selic não tem, né? Então, a expectativa de Selic deve ser um pouco abaixo disso. Então, o que o mercado... Vamos supor que isso aqui seria uma curva de Selic, né, de DI. O que o mercado está precificando? Que a Selic vai cair um pouquinho, mas vai se manter alta lá próximo dos 13% por um bom tempo. Tá? Então, é isso aí que a gente vai entendendo. E o que eu acho um conceito muito importante que eu falei dos governantes? Eu não quero entrar em mérito político de governante A é melhor, B é melhor. Mas a gente tem visto um questionamento muito grande, o seguinte: a Selic está muito alta, isso é muito ruim para o país, para a economia acelerar. Está muito em voga essa semana agora, estou falando em começo de fevereiro de 23. A própria presidente do PT, o Lula, criticando o Banco Central por manter essa Selic tão alta. Só que é o que eu falei, a Selic é esse juro curtíssimo aqui. Se você abaixar a Selic na marra, digamos assim, sem ter uma percepção de que a inflação vai ceder, ou de que vão ser feitos tais dos ajustes fiscais para controlar a dívida do país, você abaixa isso aqui na marra, mas você faz o quê? Essa parte longa da curva, empina, vai lá para 17, 20. Já aconteceu. Então, a gente tem que ter meio que sempre essa narrativa, digamos assim, e um comprometimento, sabe? O governo pode falar, ó, o Banco Central ele só pode abaixar a Selic quando as expectativas de inflação estão ancoradas, que se fala no linguajar do mercado. E uma coisa importantíssima de se entender: quando você vai pegar um empréstimo para financiar um apartamento, para financiar um carro, para financiar uma máquina, no caso de uma indústria, qual que é o juro que importa? É esse juro aqui. É o juro médio, o juro longo, é o juro de 5 anos, é o juro de 8 anos, é o juro de 10 anos. Então, se você abaixar a Selic sem ter uma ancoragem da expectativa da inflação, essa curva empinar, no final das contas você vai estar aumentando o juro que a sociedade paga no longo prazo. É isso que tem que ser entendido. Tá? Não estou defendendo aqui que a Selic se mantenha alta, eu acho que o importante é só o governo saber comunicar. Isso é muito importante, é falar, olha, a gente acha que a Selic vai baixar e que a inflação vai estar sob controle e nós vamos controlar os gastos de forma... Não é que também que não pode gastar no social, não, mas nós temos compromisso em arcar com as nossas dívidas. Nós não vamos abrir um buraco sem fundo, porque o governo está o tempo inteiro se financiando. Toda semana você tem leilão de título do Tesouro para refinanciar a dívida. Tem título que vence, aí ele emite outro e está sendo feito um leilão que define essas taxas aqui. Desculpa. Enfim, a gente tem diferentes fenômenos que acontecem o tempo inteiro nessa curva. A mudança na inclinação que eu trouxe aqui, tá? E também o deslocamento da curva como um todo. Já expliquei esses dois fenômenos aí, é importante você entender, tá? Olha só que interessante, aí você tem alguns sites que você consegue ver, e eu trouxe aqui, ó, você tem lá no investing.com, olha só, a curva de juros do Brasil. Atual é hoje, olha como é que ela tá inclinada. E por que essa curva inclinada, ela diz alguma coisa? Geralmente ela indica uma percepção de que a gente vai ter uma recessão à frente. Olha que doideira, como é que a curva de juros nos passa sinais. Por quê? Porque a percepção é que daqui a 3 anos ou 5 anos vai ter tido uma recessão, a inflação vai cair e o Banco Central vai poder baixar a Selic. Tá? Por isso que a curva de juro invertida lá nos Estados Unidos também mostra que o mercado, apesar da economia dos Estados Unidos hoje estar muito forte, o mercado hoje tem visto uma possibilidade de recessão lá nos Estados Unidos. Basicamente, o mercado vê a taxa de juro lá na frente mais baixa. E provavelmente se a taxa de juros vai estar mais baixa é porque a inflação vai ter cedido. E se a inflação cedeu é porque a gente teve algum tipo de recessão.
tá? E esse site você consegue até clicar para pagar, mas é muito legal você ver a evolução da curva de juros. Olha só, um mês atrás ela estava mais baixa. Aí é a hora que eu falo, olha só do governo ficar brigando com o Banco Central ou mostrar pouca preocupação com o fiscal ou qualquer coisa do tipo, a curva ganha prêmio. Isso aqui, ó, de um mês para o outro, ela subiu praticamente 0,5%. Isso é prêmio de risco sendo adicionado na curva. Tá? É muito importante entender esse conceito do prêmio de risco. Ou para a curva ter subido, ou o mercado está pedindo mais prêmio de risco para emprestar para o governo brasileiro, ou a expectativa de inflação tá mais alta. Uma das duas coisas. Tá? Ou a terceira que eu falei, a expectativa de Selic está mais alta, mas geralmente essa está atrelada à questão da inflação. Né? Então, a grosso modo, se essa curva deslocou para cima, é porque o mercado está pedindo mais prêmio de risco para emprestar para o governo, a percepção de que esse governo não vai pagar aumentou. Imagina. Aí as pessoas ficam, mas fica pedindo prêmio de risco e não sei o quê, isso é coisa de especulador. Pensa você conseguiu juntar o dinheirinho aí, você tem 100 mil reais. E se você quer investir, você quer juntar esse dinheiro para esse dinheiro não se desvalorizar, né? Você não ficar para trás da inflação. E o título mais seguro é emprestar para o governo. Você tem segurança de emprestar para um governo que gasta mais do que arrecada, daqui a 10 anos ele vai te pagar? Simples assim. Como indivíduo, pensa você emprestando para o governo, você tem certeza absoluta que daqui a 10 anos ele vai te pagar? Fica aí a reflexão, tá? Mais um conceito que eu trouxe aqui, isso aqui é mais para quem gosta de ouvir podcast aí de gestor de fundo multimercado, que às vezes ele fala assim, nós estamos tomado ou dado no juro, né? Naquele sentido de apostar com a queda ou com a alta do juro. Aí isso aqui é para a pessoa não esquecer, se ele está tomado, você imagina que tem uma mão tomando os juros ali, ó, tomado nos juros, acreditando que vai subir. Dado é acreditando que vai descer. Basicamente, de onde que vem isso, né? Se você está dado, significa que você emprestou dinheiro. Ou, vamos falar ao contrário, fica mais fácil, eu estou tomado. O que está tomado? Eu tomei o empréstimo. Né? Se eu tomei um empréstimo hoje, é porque eu acho que o juro vai subir. Senão eu espero o juro cair. Né? Então, eu tomei dinheiro emprestado com juro a 7, porque eu acho que o juro vai a 10. E depois eu fecho essa operação, por exemplo. Tá? Então, é basicamente isso. Mas era só, isso aqui é bobeira, é só para quem gosta disso entender esse conceito. Eu estou tomado no juro. Às vezes você vai lá, ouve uma entrevista com o gestor e ele falando, não, nós estamos tomados no juro longo. É que ele espera que isso aqui vai crescer. Nós estamos tomados no juro longo e dado no juro curto. Então, ele, de certa forma, o que ele está fazendo? Ele está apostando numa inclinação da curva. Você também ouve muito, nós só temos um play de inclinação da curva. Pode ser inclinar para cima ou inclinar para baixo, né? Mas é justamente o play, ou a aposta, o trade de inclinação da curva, é ele ter posições antagônicas em dois vértices. Ele pode estar comprado nesse vértice e vendido nesse, ou está comprado nesse vértice e vendido nesse. É assim que ele faz um trade relativo na curva de juros, para ser bem técnico aí de mercado, tá? Mas eu acho que você já, nessa altura da aula, você já conseguiu entender. Então, recapitulando para a gente encerrar essa aula aqui, a curva de juros representa o custo de capital de um país. Né? Você vê lá, aquilo ali é quanto que o governo está pagando para pegar dinheiro emprestado. Se você for pegar dinheiro emprestado, você ainda vai pagar um pouquinho acima, porque qualquer um é mais arriscado do que o governo, né? Então, se você for pegar um dinheiro emprestado, você vai pagar juros acima daquele prazo lá do governo. Vou pegar para 10 anos. Aí vai ter um prêmio de risco em cima daquela taxa lá. Então, se você for pegar, vamos lá, hoje, se você for pegar um financiamento de 10 anos,
é praticamente impossível você achar um financiamento de 10 anos abaixo de 13,5, a não ser que seja um financiamento com algum tipo de incentivo, como imobiliário, os bancos têm incentivo para fazer e tal, então não conta tanto. Mas pensando numa empresa que vai para comprar uma máquina, para alguma coisa, vai sempre pagar acima disso aqui do que o banco, que o governo está pagando, tá? Outra coisa que eu já falei, o governo tem o poder de mudar o juro no curtíssimo prazo, que é a Selic. Todo o resto da curva é definido em função das expectativas futuras, tanto da trajetória da Selic, quanto da trajetória da inflação e do risco fiscal. Né? A gente já falou que essa curva ali, se você compara a curva do pré com a curva do IPCA+, você tem a tal da inflação implícita. Nós vamos ver um pouquinho mais em aula mais para frente, tá? Uns bônus, como você vê essa inflação implícita a qualquer momento. E para finalizar, outra coisa que eu já expliquei, a inversão da curva, que a curva não está nesse formato tradicional de ser o juro longo pagando mais, geralmente denota uma expectativa de recessão à frente. Beleza? Com isso, nós vamos encerrando essa aula. Espero que você tenha gostado. Agradeço a sua atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.